Muito bem, voltando com o nosso programa EBD no Rádio, com mais esse bloco. Nessa oportunidade, você que está nos acompanhando, tá certo? Nesta manhã de segunda-feira, em qualquer parte da nossa grande Bacabal região, nosso muito obrigado por sua participação aqui conosco, obrigado por estar sintonizado, tá certo? Os nossos irmãos ligados com a gente aqui, tá certo? O pastor Cícero, aí na cidade do estado do Ceará, nosso muito obrigado. A irmã Dilson de Lusa, né? Coloca a sua caixinha de som aí na porta para abençoar os seus vizinhos. Nosso muito obrigado, irmã de Lusa, que fica aí na Vila São João. Muitíssimo obrigado por sua participação e por sua audiência. Ainda abraçar o meu querido irmão Léo Lanche, também ouvindo a nossa programação nesta manhã de terça-feira. A irmã Malvina, o irmão Francisco, aí em Curionópolis, no estado do Pará, também ligado na nossa programação. Nosso muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo por sua participação. Aí, finalizando aqui o nosso alô, quero abraçar o irmão Francivaldo, irmão do pastor Francinaldo, não é isso? Aí, ouvindo a gente em Ananindeua, no Pará. Nosso muito obrigado. E também a irmã Alice, também ouvindo a gente aí no Ananindeua, tá certo? E o pastor Cícero acaba de entrar em contato comigo aqui no Zap. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos na escuta aqui em Jaibaras, Jaibaras, esse nome é sempre Jaibaras, Sobral, do estado do Ceará. Muito obrigado, pastor Cícero, por sua audiência, por sua sintonia, por estar ligado aqui na nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Meu querido irmão, esse é o seu programa EBD do Rádio, que vem ao ar para lembrar a você que amanhã, que domingo, portanto, temos a nossa escola bíblica dominical. E já nesse início de programa, eu quero estar socializando com você o conteúdo da classe de pré-adolescente, não é? A classe de pré-adolescente, que é de 11 a 12 anos. A gente está sempre fazendo questão de estar frisando a questão do nosso currículo, para que os nossos professores que estão nos ouvindo, os nossos coordenadores, possam estar trabalhando com o professor a questão do nosso currículo, porque nós trabalhamos aqui com a EBD e há muito tempo e o pessoal ainda não conhece o currículo. De vez em quando a gente ouve a seguinte exclamação: irmão, a lição está repetida e tal. Não é que a lição está repetida, que a lição de 0 a 2 anos até os 15 ao 17 anos, ela é um curso bíblico, né? Ela é um curso bíblico e esse curso bíblico tem a duração de 10 anos. Esse ano, devido à pandemia, no ano passado, né? 2021, 2020, devido à pandemia, a CPAD prolongou esse currículo para 15 anos, tá? Mas geralmente ele é 10 anos. Então, com 10 anos, essas lições, esse currículo é formulado. Mas enquanto o currículo não é formulado, o currículo está em vigência, ele se repete. Por exemplo, estamos na lição de número 7. Agora, no quarto trimestre, a lição de número 8. Então, em 2024, no primeiro trimestre de 2024, vai ser repetida a lição de número 1. O conteúdo é o mesmo, só vai mudar a capa da revista, tá bom? Então, nós estamos trabalhando nesse terceiro trimestre, recebendo o batismo no Espírito Santo. Esse é o tema da lição de pré-adolescente que estão estudando nesse trimestre. E a lição do próximo domingo é a lição de número 6, tá? A lição de número 6, que vamos estar trabalhando na classe desses pequeninos, né? De pré-adolescente, né? Que estão na sua fase aí de desenvolvimento. E o tema da lição da classe de pré-adolescente é o Evangelho em defesa do revestimento de poder, tá certo? E o texto áureo que vai ser trabalhado nessa lição vai ser Atos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 20. E os objetivos dessa lição vai ser entender que Paulo era um missionário obediente à voz do Espírito Santo, mostrar a importância do batismo no Espírito Santo e nas águas, elencar que os sinais e maravilhas são manifestações que seguem a pregação do Evangelho, tá? Então, esse é o nosso objetivo da lição de pré-adolescente, tá bom? Além disso, como diz Paulo Freire, não há saberes, né? Há outros saberes também a ser aprendido nessa lição. Como, por exemplo, aprender que o apóstolo que Apolo era um judeu, nascido em Alexandria, muito conhecedor das Escrituras Sagradas, tá certo? E que alguns irmãos em Éfeso ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo, e somente o batismo de João. Compreender também que Paulo impôs as mãos sobre os irmãos e veio sobre ele o poder do Espírito Santo.
E aprender também que na cidade de Éfeso era muito comum a prática do paganismo, da magia e ritos místicos, tá bom? E aprender também que Deus usava as mãos de Paulo para fazer maravilha. Então também esses são os outros conhecimentos que os nossos alunos nessa classe irão aprender. Bom, de música, irmão Léo Maia, eu volto já apresentando o conteúdo da classe de adolescente na nossa escola bíblica dominical. Nós trabalhamos, sem sombra de dúvida, a Bíblia, né, de forma organizada e sistemática, né? Toda lição ela tem a base para referência os seus textos bíblicos, como por exemplo aqui na classe de adolescente, nós vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26, tá certo? E o nosso objetivo nessa revista é ensinar que a fé precisa ser produzida em ações corretas, né? A fé precisa ser traduzida em ações corretas. Este é o primeiro objetivo da lição de adolescente. E depois, destacar a importância do autocontrole na fala. E, por fim, terceiro objetivo da nossa lição, estimular o relacionamento com Deus, né? Então esse é o nosso objetivo da nossa lição de adolescente, que é uma lição que vai dos 13 aos 14 anos, tá? E no nosso primeiro ponto da lição, ela vai falar expressando a fé em ações, tá certo? No segundo ponto, o professor vai abordar como se comunicar com sabedoria. No terceiro e último ponto, vai abordar na classe de aula com os nossos adolescentes, atitude de adolescentes vitoriosos, né? E aí, por fim, vem aí a conclusão. Então, esta é o conteúdo programático para a aula do próximo domingo na classe dos adolescentes. Então, você papai, você mamãe, que está nos ouvindo agora, tá? Não deixe o seu filho adolescente em casa, leve-o à EBD, não só isso, mas também incentive que ele convide um coleguinha, convide um amiguinho para estar na escola bíblica dominical, aprendendo mais da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Então, os nossos adolescentes estão trabalhando, estão fazendo aí um passeio panorâmico pelas cartas de Paulo, né? Pelas grandes cartas para nós. Esse é o conteúdo da classe de adolescente. Tá bom? Quero nesse programa ainda, mandar um abraço especial e uma luz especial aos meus irmãos da área 3, né? Da área 3, abraçar todos os nossos professores, todos os nossos coordenadores desta área. A área 3 fica ali, compreende as congregações Filadélfia, que fica ali no bairro da Areia. Nossa coordenadora lá é a irmã Maria Raimunda, a irmã Cris, tá certo? E as nossas secretárias são a irmã Andressa, a irmã Samira, e o nosso dirigente lá é o nosso querido irmão Adriano, tá bom? Um abraço a todos os meus irmãos aí na Filadélfia, que fica no bairro da Areia. Também quero abraçar meus irmãos aí da Oásis de Deus, também que compreende o bairro da Areia, Oásis de Deus, coordenador da EBD lá, irmão Wilton, e a nossa secretária, a irmã Vilma, tá bom? Um abraço a todos os nossos amados irmãos em Cristo da área 3. Na área 3 ainda está a Kadosh, tá certo? O nosso coordenador lá, o irmão Humberto, um abraço ao nosso querido irmão Humberto, e o nosso secretário lá também é o irmão Humberto, e o nosso dirigente é o irmão Gustavo, né? O Gustavo, dirigente lá na Kadosh, na rua do Cajueiro. E finaliza o Monte Jerezim, tá certo? No bairro Presidente Médici, dirigente lá, meu amigo Tiaguinho, tá bom? Um abraço a todos esses meus irmãos, professores e coordenadores desta área, da área 3. Essa canção que o meu irmão Leomar está preparando aqui no nosso BG é um oferecimento especial para todos os meus irmãos da área 3. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bem, de volta depois dessa belíssima canção aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de terça-feira, nós queremos abraçar mais uma vez
a você que está nos ouvindo, né, em qualquer parte da nossa grande Bacabal região, e até mesmo fora de Bacabal, como por exemplo a irmã Raimunda Freitas, aí em Guarulhos, na Grande São Paulo, nos acompanhando pelo nosso aplicativo. Nosso muito obrigado, né? E aos bacabalenses que estão aí fora do nosso estado, mas que nos acompanham direto aí pelo nosso aplicativo, como o irmão Deusinho, também no estado do Pará, em Canaã dos Carajás, a irmã Ednanci, também em Canaã dos Carajás, que nos acompanha aí na nossa programação, tá bom? Nosso muito obrigado. Queridos irmãos, esse é o seu programa EBD no Rádio, que tem nesta manhã a finalidade de convidar você, como está dizendo aí o Quarteto Giliarte, vem para EBD, não é? Estamos aqui apresentando os conteúdos da nossa escola dominical, já apresentamos o conteúdo da classe de pré-adolescente, de adolescente, e agora queremos apresentar o conteúdo da classe de juvenis, que é uma faixa etária também da nossa escola dominical, uma turma que vai dos 15 aos 17 anos, né? E nesse trimestre está estudando o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais, tá bom? Esse é o assunto da classe dos juvenis, que vai de 15 a 17 anos. E a lição do próximo domingo, o assunto que vamos trabalhar na lição de número 6, tá? Na lição de número 6, vamos trabalhar, tá, o tema Uma Arma Poderosamente Mortal. Esse é o tema da classe, da lição de número 6, na classe juvenis, tá? Como eu disse, a escola dominical, ela é um curso bíblico, tá certo? Que uma classe vai sendo interligada com a outra através dos conteúdos, até chegar à classe de jovens, que já é o tema livre, né? E na classe dos adultos, né? Nessa lição, nesse domingo que vem, vamos estar estudando Uma Arma Poderosamente Mortal, e o texto que vamos estar trabalhando é o Salmo 34, versículo de número 13, tá certo? É o texto áureo dessa lição, tá? E é o texto bíblico de classe, que vai trabalhar a leitura bíblica em classe, é Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 13, né? E essa lição, querido irmão, querido alunos, ela tem como objetivo conhecer o poder que existe nas palavras, seja para gerar força, tá certo? Ou gerar riqueza, tá? Vamos conhecer também, perceber que as palavras foram usadas pelo mal se transformarão em força destrutiva. Se as palavras forem usadas, né, pelo mal, elas se tornarão em força destrutiva. É o segundo objetivo. O terceiro objetivo é anunciar que as palavras são incontroláveis humanamente, mas o Senhor tudo pode fazer. Então, é uma arma poderosa, tá certo? Que é as palavras, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo. No primeiro tópico dessa lição, o professor vai abordar o poder da língua, palavras, né? O poder das palavras é o primeiro tópico da lição. No segundo tópico da lição, o professor vai abordar uma arma mortal, tá certo? Esse pequeno órgão, quando usado de mal causa um prejuízo enorme, tá bom? E aí, também no terceiro ponto, vai trabalhar uma força indomável, que é a força da língua. A Bíblia diz, Tiago vai dizer que ele controla a sua língua, é um varão perfeito, tá? Então, esse é o conteúdo da nossa lição do próximo domingo na classe dos juvenis, tá bom? Nessa oportunidade, vamos ouvir mais uma música aqui dentro do nosso programa, e essa música, especialmente, eu quero oferecer aos alunos e aos professores da área 4. Área 4, que fazem parte das congregações Monte Sinai, fica na Vila São João, tá certo? O dirigente lá é o meu irmão Almir Matos, né? E os nossos coordenadores são o irmão Hércules, o irmão Josimar, e o nosso secretário é o irmão Cláudio, tá bom? Então, muito obrigado aí aos irmãos da Vila São João. Por falar em Vila São João, quero abraçar o irmão Davi, das Cadeiras, ligado com a gente aí na Vila São João, ele que é um aluno da Escola Bíblica Dominical. Ainda na área 4, eu tenho a congregação Monte Carmelo, que fica no Parque Amazonas,
dirigente lá, meu irmão Felipe, um abraço ao Felipe, tá certo? Felipe Oliveira, um forte abraço, tá certo? Vale da Bênção, tá? Na área 4, Vale da Bênção, tenho aí, que fica aí no final da rua 6, da rua 11, se não falha a memória. O dirigente lá, irmão Johnny, nosso coordenador, irmão Nonato. E finalizando a área 4, eu tenho aí a congregação Belém, que fica na Vila Graciete. Coordenador lá, irmão Cleudio Omar, tá certo? O pastor e o dirigente é o nosso querido amigo, irmão pastor Ivo. Vamos de música, Léo Mar, e essa música é para todos os professores e alunos da área 4. Nesta manhã, mais uma participação aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio, tá certo? Nessa oportunidade, nós estamos com a lição de adultos, né? Apesar da nossa vinheta aí, vamos conversar com o Léo Mar, fazer uma nova vinheta, que na verdade não é o comentário, mas é uma apresentação do conteúdo da lição, tá certo? Que vamos estar apresentando agora para você a lição de adultos. Irmão Leomar, o senhor que é dirigente de congregação, esse conteúdo, né? Esse conteúdo já me deu foi vontade de trabalhar esses temas no culto de domingo à noite. Dada a importância desse conteúdo, porque nossos irmãos, tem muitos ainda que vivem no mundo da lua, não compreendem o contexto que nós estamos vivendo no presente século. E esta lição com o espírito de Babilônia, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Não é, irmão Leomar?